Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Go. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E se você estiver nos acompanhando pelo canal do YouTube, faça o seguinte, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like, porque aí o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega, distribui para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, levar informação com segurança e qualidade para a sociedade. Lembrando também que nós estamos no Spotify. E hoje, quem você trouxe para conversar com a gente, Renata? É a doutora Nadiedida falando sobre LARCs. Doutora Nadiedida. A gente estava falando um pouco aqui da dificuldade de falar a pronúncia, né? Mas e a Renata falou Nadiedida direito, mas aí no LARCs ficou confusa, ela se concentrou tanto. Ela se concentrou no nome, aí falou bem, e no LARCs ela esqueceu um pouco, mas depois que a gente aprende, fica tranquilo. Doutora Nadiedida. Isso. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Perfeito. E aí a gente vai falar sobre um assunto bem, acredito, bem importante para as mulheres, né? Que é LARCs, né? São métodos contraceptivos de longa duração, não é isso? Isso. E como é que está hoje a procura, doutora? Já está mais disseminado? Porque eu lembro que houve um momento que as mulheres não sabiam muito desses métodos, ou hoje em dia ainda algumas não conhecem. Como é que funciona hoje? Hoje, a gente vê uma procura cada vez maior, mas ainda explicando para quem não conhece o que são LARCs, né? Sim. LARCs vem do termo em inglês, que são os métodos de longa duração. Porque quando a gente fala LARCs, o que são LARCs? Na verdade, os métodos de longa duração são aqueles, o DIU, o Implanon, são métodos que não dependem tanto da usuária. Essa procura foi mudando ao longo do tempo. Antes tinham mais mitos, mais receios, também tem uma questão de acessibilidade. Sim. Hoje foi mudando. A gente tem visto mais procura, sim. Está procurando mais. Eu acho que é a informação, né? Quando você começar a disseminar a informação, as pessoas começam a ver, então procurando mais. Mas você ainda sente que você tem que explicar para a mulher os métodos, ou elas já chegam no seu consultório, doutor, eu quero fazer isso, ela já vem assim, já pré-estudada, né, sobre o assunto? Eu vejo a diferença da geração. A geração mais jovem tem mais acesso à informação, que pesquisa, vai no YouTube, TikTok, que estuda sobre o assunto, até o próprio acesso às redes sociais, um podcast, um Instagram. Elas muitas vezes chegam no consultório dizendo, eu vim porque eu estou interessada no DIU, eu vim porque eu estou interessada no Implanon. Algumas pacientes justamente pela informação. Sim. E outras não. Outras pacientes com menos acesso à informação sempre tomaram pílula, e você, quando fala a primeira vez sobre um dispositivo intrauterino, ela fica com receio. Ela, como assim? O que é isso? Porque tudo aquilo que é novo para uma pessoa gera um certo receio. Então, se você nunca ouviu falar de um método, estava usando o outro, que por mais que tenha riscos, benefícios, não seja até o melhor para você, muitas pacientes tomam por conta própria, porque toma da vizinha, porque foi um que foi passado há 20 anos atrás, mas a mesma pessoa de 20 anos não é a mesma pessoa de 40. Sim, né? É verdade. Então, ela ganhou comorbidades, ela é outra mulher, ela passou a ter contraindicação ao remédio e vem usando porque é o que já conhece. Sim. Quando você oferece um método novo, aquilo gera receio. Por mais que seja melhor, né? Por mais que seja melhor e por mais que seja, às vezes, mais seguro para ela, né? Sim. A gente vê, às vezes, mulheres com enxaqueca, com aura, que é uma patologia grave, que pode complicar em uso de alguns tipos de pílulas. Quando você orienta que pode trazer uma complicação para ela, que o DIU seria muito mais seguro, sem essa complicação, às vezes, mesmo assim, ela tem receio, porque é algo novo. Já outras gerações não. Tem pacientes super orientadas que estudam sobre o assunto, que elas vêm sabendo o que querem. Perfeito. Isso é comum. O Leandro Carnal, que é um filósofo, que ele disse que teve uma professora dele que na época da ditadura ela foi presa. E aí ela foi torturada. E quando mudava o torturador, ela entrava em pânico. Porque ela já estava tão acostumada com o torturador dela que ela tinha costume. Aí quando mudava, ela ficava desesperada. Salvo as devidas proporções, né? Seria mais ou menos nessa linha. A pessoa já está tão acostumada com aquilo que, por mais que tenha os efeitos colaterais mais aparentes, né? Quando vai mudar para uma coisa para algo que vai diminuir os efeitos colaterais, que vai melhorar, ela fica
Ela se sente essa mudança, né? Difícil as pessoas mudarem, é um pouco complicado. Exatamente, salvo as devidas proporções, Claro. mas às vezes é justamente isso. É um método que não está te fazendo bem, que você está sofrendo em uso dele, tem efeito colateral, mas está lá porque é o que conhece. É o que conhece, né? Você fica mais confortável com aquilo, né? E eu conversando aqui, a gente passou do episódio 50 já aqui no podcast, e a gente conversou com muitos ginecologistas, né? E muitos falaram, inclusive, mal do anticoncepcional pílula. Assim, que realmente ele ocasiona algumas... tem alguns efeitos colaterais que são bem prejudiciais. Principalmente por longa duração, né? Se você tomando por muitos anos. Você acha que em algum momento a pílula ela vai acabar? Tipo assim, deixar de existir? Hoje, creio que não. Ainda Eu não, acho que né? ela vai se modernizar. Cada vez mais a indústria vem buscando métodos mais modernos. A mesma pílula que era aquela criada nos anos de 1960, ela não é a mesma pílula de hoje. Inclusive, historicamente, sabe como foi a criação da pílula? Sim. Na época, mais ou menos em torno de 1960, foi o movimento feminista e, ao mesmo tempo, era a evolução da própria ciência. Antigamente, não tinha noção dos hormônios. Não se sabia que realmente existia estradiol, progesterona, que eram hormônios que eram capazes de bloquear a menstruação. Se entendia que o ovário produzia alguma coisa e, nessa produção, seria o suficiente para não engravidar. As primeiras pesquisas foram com camundongos. Tiravam um pedaço de ovário de um camundongo, colocavam em outro. Essa camundonga grávida, então, gerou até uma certa repercussão ética na época, religiosa. E foi se desenvolvendo até entender os anticoncepcionais. Mas, na época, era um absurdo você tomar algo para ter relação sexual e não engravidar. Estamos em 1960. 60, né? Então, naquela época, a criação dos anticoncepcionais foi para regularização do ciclo. Efeito colateral que não engravida. Era um efeito colateral. Efeito colateral, Olha entendeu? Então, naquela época, tinha que ser muito hormônio. A pílula foi inventada inicialmente com excesso de hormônio e sem conhecimento adequado dos próprios hormônios. Sabia que bloqueava a menstruação, que não engravidava, mas qual é o efeito dele? Vai lá no fígado, altera as enzimas hepáticas, aumenta os fatores de coagulação, diminui a testosterona livre. Não se entendia isso, não se tinha conhecimento para isso, entendeu? Então, primeiro teve aquele boom do uso dos anticoncepcionais, depois veio os efeitos colaterais. Depois de tantas mulheres usando, começou os casos. Aumento de pressão, alteração de pele, efeitos trombogênicos. Por quê? Não se sabia os efeitos colaterais e quem eram os grupos de risco. Então, historicamente, primeiro, era muito hormônio, porque tinha que ser por falta de conhecimento mesmo. Depois, tinha que menstruar. Então, veio daí o mito que o anticoncepcional tem que menstruar, que não temos que menstruar, né? Você pode parar de menstruar naquele período. Pode. E depois a questão dos efeitos colaterais só foi se perceber depois quem eram as pacientes que não deveriam usar quais tipos de hormônios. As pacientes, elas têm que entender isso. As pílulas não são todas iguais. Elas são diferentes e as mulheres também não são todas iguais. Algumas têm comorbidades, têm contraindicações, comorbidades que não se levam em consideração, muito como a enxaqueca, que é uma comorbidade. Você pergunta, tem algum problema de saúde? Não. Toma remédio? Não. Sente nada? Nada. Tem enxaqueca? Tenho. Isso é um problema. Enxaqueca é doença. É igual quando a mulher faz parto cesárea, né? Que aí você fez alguma cirurgia? Não. E fez cesárea? Fiz, mas como se cesárea não fosse uma cirurgia. Exatamente. Interessante. Então, eles foram criados e aí com o tempo foi que foram sendo observados os efeitos colaterais. É por isso que você fala da questão da evolução. Então, da década de 60 para cá, acredito que foi uma evolução bem... Nós já evoluímos o tipo de droga, a dosagem hormonal já diminuiu, tanto a quantidade de estrógeno como as progesteronas já evoluíram também. Hoje a gente está na 5ª geração da progesterona. As drogas foram evoluindo. Então, eu acredito isso. Que ao longo dos anos, a pílula não vai sumir, mas ela deve evoluir mais. Cada vez mais deve evoluir. Do mesmo jeito que vieram os métodos de longa duração, os LARCs, que são a evolução, né? De uma certa, se você for para pensar, eles podem se observar como a evolução da própria pílula, né? Sim. Porque é método contraceptivo, apesar da pílula não... Soube agora isso, eu não sabia. Que ela foi criada com o objetivo de regular o ciclo.
Era a desculpa, né? A desculpa. Para não falar que era para não engravidar. Porque na época era um choque, inclusive... impacto social muito grande. Isso. Né? Inclusive o grupo de pesquisa foi financiado por uma filantropa que ficou viúva e ela pegou e financiou a pesquisa junto com outra colega feminista, que é uma enfermeira, que foi a primeira pessoa a criar o conceito, ou pelo menos o termo, de controle de natalidade. Na época foi perseguida, presa, expulsa, teve toda uma questão religiosa, porque não se podia falar em controle de natalidade naquele período. A gente tem que entender historicamente onde estávamos. Sim. Né? Tudo vai evoluindo e chegamos aos LARCs. Né? Que é justamente, historicamente, não tinha um dispositivo que fazia liberação lenta e prolongada de um hormônio. A gente não tinha essa tecnologia. E o DIU Implanon é tecnologia. Você tem um dispositivo que fica dentro do útero que libera lentamente, gradualmente, hormônio durante 5 anos. É preciso ter alguma tecnologia associada. Com certeza. Então, os dispositivos que estão disponíveis hoje é o DIU e o Implanon, é isso? Ou isso. Tem mais? Ou eles são os únicos? Eles são os LARCs, né? São considerados eles, mas temos também alguns dispositivos fora pílula. Tem o anel vaginal. Sim. O anel vaginal, ele é mensal. Mas não é LARC. Não é LARC. Mas também é outra forma de dispositivo, não seja pílula. E tem um adesivo também, que é semanal, uso semanal. Não é LARC, mas é outra forma de acréscimo, né, de via de administração, sem ser apenas pílula ou injeção, que são as mais comuns. É um método. Tinha os preservativos também, sim, né? São métodos contraceptivos. Sim, que é um clássico, né? Ninguém pode mexer neles. E tinha um termo, rapaz, que eu não sei nem se é usado ainda hoje, mas que as pessoas falam que era o coito interrompido. Sim. Isso existe ainda? É considerado um método contraceptivo? Como... assim, né? Que falava, mas tinha isso, e era preservativo, aí... Coito interrompido. Coito interrompido? O que é um coito interrompido? É um método não seguro, né? Sim. Que por mais que seja não seguro, algumas pessoas usam como único método. Então... Aí tem os 3 filhos, né? Tá dando certo aí, tem o fulano, cicrano. O coito interrompido é ruim para o casal, porque gera ansiedade, né? Então, às vezes é um ambiente que a pessoa não se sente segura, mas ao mesmo tempo, por algumas pessoas, algumas mulheres não têm acessibilidade ao ir no ginecologista. É comum na adolescente. A adolescente está numa fase da vida que não pode dizer que é sexualmente ativa, não consegue ir para o ginecologista que a mãe quer entrar junto. Inclusive, é uma pauta também, porque a adolescente tem direito à consulta sozinha, né? Sim. Isso é uma pauta. Mas, às vezes, elas fazem o coito interrompido porque é o que elas têm acesso. Né? Não é seguro, tem uma taxa de gravidez maior do que a camisinha, tem uma taxa de gravidez considerada alta, né? Uma taxa de falha, mas existe, mais do que nós gostaríamos. Sim, a camisinha ainda existe probabilidade de gravidez? Existe. Quando ela rasga, alguma coisa do tipo? Isso, a camisinha ela também traz uma taxa de falha, todo método tem taxa de falha. Quando a gente coloca numa escala, o que mais falha seria o coito interrompido, camisinha, a pílula, injeção, adesivo, o anel, DIU e Implanon. Seria nessa ordem. O Implanon como o mais seguro. O mais seguro. Por quê? Porque a camisinha depende do uso. Tudo aquilo que depende do uso humano está sujeito à falha. Falha, verdade. Né? Verdade. Que depende do uso na hora, no momento, está sujeito à falha. Então, ela pode romper, pode rasgar. Pode não ser colocada da maneira correta. Né? Isso, ela pode ter má condicionamento. Camisinhas que ficam, por exemplo, na carteira, ficam um longo período na carteira, está vencida. Se você colocar a camisinha junto com algum lubrificante, a base de óleo, pode diminuir a capacidade do látex. É interessante, as pessoas saberem disso. O látex pode ficar mais fácil de romper. Então também vai ser. Aquela camisinha que às vezes fica no carro meses, exposta a sol, resseca, também tem maior risco de romper. Então, e aí entra na questão dos métodos de longa duração, doutora. A gente, como você falou, é o DIU e o Implanon, é isso? E aí como é que funciona? Assim, quando a paciente chega no seu consultório, acredito que você explique para ela esses métodos, né? Como é que ela vai... e aí ela, pronto, eu quero um método desse. Como é o procedimento? Pronto, você oferece todos os métodos, né?
quando ela entende que aquilo que seria mais prático é não precisar dela lembrar, até ela ir na farmácia comprar. A pílula também. É o uso humano. Né? É o uso humano. É o uso humano. Tá o uso perfeito da pílula, ele é altamente seguro. A questão é que nós não temos o uso perfeito na maioria das vezes. É o uso humano. Então, às vezes esquece, às vezes tem um quadro de diarreia, vômito, diminui a eficácia. Existe um grande mito em relação aos remédios que interferem com a pílula. Os remédios que interferem com a pílula são menos do que as pessoas pensam. Tem gente que pensa que qualquer antibiótico vai interferir. Não, não é assim também. Antibióticos que interferem com a pílula é um antibiótico específico utilizado na tuberculose, então não é qualquer antibiótico, e alguns anticonvulsivantes. A maioria dos anticonvulsivantes interferem. Mas a alimentação geral, não. Se tiver diarreia, vômito, e esses remédios que eu citei vão diminuir a eficácia. Mas, na verdade, as mulheres não usam o uso perfeito. O dia a dia não é. No horário certo, né? Às vezes esquece um dia. Essa questão de você esquecer um dia, no outro dia tomar 2, é eficaz ou não? É eficaz, mas só garante o uso perfeito se for o uso perfeito todo dia na mesma hora. Todo dia na mesma Esse hora. tomar 2 no dia seguinte entra no uso típico. O uso típico é o uso real que diminui a eficácia. Diminui, né? Mas ainda tem ali o seu apelo ali, né? Isso. Ainda tem é melhor do que não tomar, né? Exatamente. Sim. Mas se ela chega e diz, doutora, eu tô na fase de vida que eu não posso engravidar. De jeito nenhum. Entendeu? Ela diz assim, eu não posso entrar na falha. Elas falam assim. Elas falam assim, eu não posso. Então, em questões da vida, né? Claro. Não posso. Então, seriam os métodos mais seguros. Vamos pro DIU, vamos pro Implanon. Ela escolhendo como é que funciona. Não existe uma contraindicação específica que seja para os dois, né? Mas, por exemplo, a paciente ela tem que ter segurança que não está grávida, obviamente. Então, se ela vem usando método seguro, se está menstruada, se foi pós um processo de abortamento, se está pós-parto e ainda não voltou a ter vida sexual, você pode, no mesmo momento da consulta, se você tiver segurança que ela não está grávida, e se ela tiver também nenhuma contraindicação clínica, nenhuma outra questão, você pode colocar no mesmo momento da consulta. Ou não, você pode programar posteriormente. Certo, na própria consulta. E como seria como é que você colocaria? Vou explicar os dois, certo, então, são procedimentos diferentes. Certo. O Implanon, a paciente, ela não precisa vir de jejum, acordada, normal, em consultório médico. Ela vai deitar, vai posicionar o braço como se fosse uma posição de L, o braço contralateral do que ela escreve, do dominante, recebe anestesia local, um pontinho anestésico, não tem dor para a inserção do Implanon. Coloca no braço, ele é um dispositivo tamanho, eu comparo para as pacientes, é o tamanho de um grafite. Aqueles grafites de lapiseira. Assim. Certo. Do tamanho mesmo do grafite, É como se fosse assim, ele é 3, 4 centímetros. O grafitezinho que a gente colocava. Mais a mesma espessura? Não, mais fininho. Mais espesso. O grafite é mais fino, é mais espesso. Fino? Mas tem uns grafites grossos, aqueles né? Tem o tamanho, mas ele é mais ou menos espessura mais grossa do que um grafite. Ele é 3, 4 centímetros e você coloca no braço. Depois, qual parte do braço? Bem aqui, a face interna do braço. Faz um L, mais ou menos aqui o ossinho, aí você coloca aqui. Certo. Você terminou o procedimento, coisa rápida, o paciente está liberada. Ela sai só com curativo local. Tem alguma dor? Não, é anestesiado. É muito tranquilo a inserção. É anestesiado, ela não tem dor. E aí fica aqui embaixo da pele. Embaixo da pele. Tem perigo dele subir? Não. Os pacientes não perguntam isso. Não. Perguntam. Coisa que eu ia perguntar, doutora, mas não vai pro meu coração. Não tem como. Não pega nenhuma veia, né? É só na pele mesmo. Né? É subcutânea, é pele mesmo. E ela fica sentindo. Ela sente o Implanon. Então, isso é até bom para quem é um perfil um pouco mais ansiosa, que diz, mas como é que eu sei que tá funcionando? Como é que eu sei que tá no lugar? Você pega, entendeu? Você sente. Funciona aí, vai. E ele vai liberando substâncias, é isso? Ele vai liberando gradualmente, pequena quantidade de hormônio, né? E vai durando 3 anos. Poxa, mas eu vou dizer, viu? Assim, pra mulher que não... a pílula realmente fica obsoleta, né? É muito prático. É muito prático. Realmente a praticidade. Não incomoda depois que tá embaixo da pele, né? Não é aquela coisa que você esquece. Você esquece que tá lá.
E fica, é como se fosse o seu despertador de... Isso. Sem você fazer nada. Fica liberando, pouquinho em pouquinho liberando hormônio. E a eficácia? A eficácia é equivalente ou maior que a laqueadura. É. Mais de 90%, né? 99,99%. 99%, entendeu? Aí. É equivalente. Mais do que a laqueadura. E aí quando finaliza, você pode só tirar. Isso. Aí você faz a anestesia local de novo, faz um pequeno corte e retira. Terminou os 3 anos, você retira. Se quiser, pode colocar outro no mesmo momento, né? Se quiser, não, eu quero tirar para engravidar, ou então eu quero tirar, trocar de método, você só tira e tá liberada de novo. Ele não tem tempo para ser liberada. Então, essa história também é um mito. Vou tirar o método e eu vou voltar a menstruar, voltar a ter fertilidade depois de meses. Não, tirou hoje, amanhã os seus hormônios vão voltar a funcionar. E você vai voltar a ciclar. Né? E aí já pode engravidar. Então você não menstrua nesse período, né? Depende. A maioria das mulheres vão ficar com um padrão de sangramento muito raro, pouco ou sem menstruação. Se fala em torno de 70%. 70% vai ficar com sangramento considerado leve raramente. Pode ser alguns dias, pode passar meses sem menstruar, seria o padrão normal. Mas nada é tão 100% de padrão, né? Então existe outro padrão que é o padrão mais frequente. Que esse padrão frequente, ela pode ficar com sangramentos mais próximos um do outro. Então ela pode sangrar próximo e algumas mulheres se incomodam, outras não. Depende da resposta de cada uma. Esse padrão de sangramento a gente vê muito em todos os métodos, tanto no DIU hormonal como na pílula só de um tipo de hormônio. A gente diz que é o padrão de sangramento progestágeno. Já ouviu falar nisso? Não. O padrão de sangramento da pílula que tem 2 hormônios, que é a pílula que traz mais efeito colateral, é aquele padrão de sangramento mais programado. Ela para a pílula, menstrua. Para a pílula, menstrua. Esse padrão que lá na década de 60... era aquela simulação da menstruação. Sim. Que hoje a gente sabe que não é menstruação. Esse sangramento da pausa é fake para simular um ciclo, né, menstrual, mas não é menstruação. É sangramento da privação do hormônio. Certo? Certo. Então, mas hoje isso acontece também? Acontece com as pílulas com pausa. Pronto. Eu ia lhe perguntar isso porque... Assim, perdoe a minha ignorância, mas o sangramento, ele não é quando o óvulo não foi fecundado e aí sai? Isso é a menstruação. Isso é a menstruação exatamente, padrão. Que vem com sangue. Então, se a mulher, teoricamente, não está ovulando, né? Isso. Quando ela está tomando... Ela está usando algum anticoncepcional, ela não ovula. E se ela não ovula, por que sangue? Por que menstrua? Porque a camada interna do útero... O endométrio. Olha! Eu sei. É que a gente já falou tanto de endometriose aqui que você não conhece, né? Que é a camada interna do útero. A camada interna do útero. Ele sente falta do hormônio. Ele sente falta do hormônio. É o sangramento de privação hormonal. Quando toma pílula com pausa, né? Aquelas pílulas tradicionais, 21 dias de uso contínuo, 7 dias de pausa. Ela não está ovulando. E esse sangramento é sangramento da falta da pílula. O endométrio descama porque não está recebendo a pílula. E como ele descama, tem que sair de alguma forma. Isso. E sai menstruação. Tipo menstruação. Tipo menstruação. Perfeito. Isso simula um ciclo menstrual. Não tem óvulo ali, não é que o óvulo está descendo. Não. Perfeito. E não é obrigatório, não é necessário. Sim. Entendeu? Simula um ciclo menstrual e a mulher, muitas vezes, ela se sente... certeza que não tá grávida. A questão é essa, quando ela vê o sangue, ela tem certeza que não tá grávida. Desceu, né? Desceu. Tá. E ela se sente tranquila, se sente confortável, né? Mas o efeito colateral de você tomar com pausa ou sem pausa é exatamente o mesmo. O sangue não é para limpar o corpo, não é para ter nenhum efeito benéfico, entendeu? E os métodos que são de progesterona, que é só um tipo de hormônio, que tem as 2 classificações, estrogênio e progesterona, que são os combinados, certo. E tem só de progesterona, que é progesterona isolado. A maioria dos métodos só de progesterona, eles são aqueles de uso contínuo. Só tem um tipo de hormônio, uso contínuo,
onde a maioria das mulheres não vai sangrar, ou se sangrar será muito pouco, pequena quantidade, só a porra de café, que alguns chamam também sangramento de escape, ou spotting, seria um nome científico para esse sangramento. Sim. Que é um sangramento também que não é menstruação, é só efeito do remédio, é normal, é benigno, não tem nenhum estresse. Algumas mulheres vão ficar sem menstruar nada, isso pode ser ótimo para elas, né? Principalmente para quem sofre, como endometriose, adenomiose, elas vão ficar muito mais satisfeitas. E já outras mulheres, isso gera um padrão de ansiedade. Porque sem estar menstruando, elas... Sai que eu engravidei. Mas na verdade é a orientação. Se ela coloca um método sabendo que esse vai ser o padrão, ela fica tranquila. Se ela coloca um método sem saber o que esperar, ela fica ansiosa. Né? É porque, na realidade, por exemplo, eu acho que para quem coloca e não menstrua, talvez ali nos primeiros meses elas até achem estranho, mas depois se acostumam. Nossa, é assim que os homens vivem, sem se preocupar com a menstruação. É paz mesmo? É essa paz mesmo, todo mês, não tem problema. Mas aí, se em algum momento ela menstrua e depois em um outro mês ela não menstrua, talvez ela se preocupe, né? Mas tá tudo bem. Eu tenho uma paciente que eu coloquei em Implanon, ela ficou um bom período sem menstruar, eu acho que 8 a 10 meses. E ela tava ótima. Ela sangrou 2 dias, pequena quantidade. Ela ficou desesperada. Ela mandou uma mensagem, ela, pelo amor de Deus, é normal? Mulher normal disse que podia acontecer desse jeito, né? Faz 8 meses que eu Mas 8 meses que eu não menstruo, por que eu menstruei agora? É o padrão, calma, observa, né? Não só sangrou 2 dias. Pronto, entrou em amenorreia de novo, que é o termo que a gente usa para não menstruar. Amenorreia. Pronto, vai passar provavelmente mais 6 meses, 7, 8, não sei, mas provavelmente ela passa mais alguns meses sem menstruar, sangra um pouquinho. E assim é o padrão dela. Para ela não se preocupar. Eu acredito que se a pessoa passa, a mulher passa 3 anos com o Implanon, né? Que é mais ou menos o tempo. Sem menstruar, ou se menstruar muito pouco, né? Como você falou. Eu acho que ela não tira mais, não. Viu? Até a menopausa, eu acho que ela fica aí. Porque na menopausa ela não vai mais menstruar, né? Depois da menopausa. Então, eu acho que ela tira para ter o filho, né? Talvez. Não, vou ter o filho agora. E na gravidez, ela não menstrua também. Né? Também não menstrua. Não menstrua. Então, quando assim que a criança nasce, acho que ela já coloca de novo. Ou não. Ou elas tiram, tem gente que quer voltar a menstruar. Depende muito de cada uma. Depende do seu padrão de sangramento, como é que ficou, né? Tem algumas que ficam com sangramento assim super tranquilo e ficam repetindo, né? Termina o Implanon, coloca outro, termina um, coloca outro. E tem pacientes que não, que dizem, eu prefiro o meu padrão de menstruação quando eu sei exatamente quando vem. Tem gente que tem realmente essa necessidade de ver o sangue cíclico. Mas depende muito, muito mesmo. A maioria vai ficar muito feliz de não menstruar. Vai ficar super satisfeita. Eu não sei se eu tô errado, mas talvez essas mulheres que queiram, assim, tem essa vontade de ver o ciclo, eles se sentem mais seguros, têm mais idade? Tem, geralmente tem. Porque como esse método, ele tá sendo muito... Assim, é mais comum hoje, né? Do que há 20 anos atrás, né? Com certeza. Bem mais comum. Até 10 anos, eu acho, né? 10 anos atrás. Eu diria 5 anos. 5 anos. Eu diria que o crescimento em Implanon foi nos últimos 5 anos. 5 anos. Então, há 10, 15, 20 anos atrás, que não tinha. E uma adolescente que está saindo agora da adolescência e iniciando aí sua vida sexual, para ela é bem mais fácil ela entender que não precisa menstruar, né? Que não precisa ficar vendo ali. Eu acho que daqui a alguns anos vai ser totalmente natural essa questão. Às vezes eu faço de adolescentes que a mãe vem junto, né? E a mãe nunca ouviu falar sobre Implanon. Pois é. A adolescente, ela mesma pesquisou, ela foi atrás, ela descobriu, alguma amiga colocou, e ela traz sabendo o que é que ela quer, e a mãe chega toda desconfiada. Como assim? O que é isso? Não, menina. Como assim? Da onde essa menina tirou isso? Ela vai menstruar, não, essa menina? Então, tem esse movimento também. É um choque de gerações. Isso, aí, né? Tem esse movimento. Você tem que estar... E eu acredito que para o ginecologista tem que ter um jogo de cintura bem... Sim. Porque você tem que cuidar de uma adolescente, ainda tem que cuidar de uma mãe, né? Porque ali são 2 gerações ali que realmente entram em conflito. Então, tem o Implanon que é na pele. Isso. E aí ele vai liberando hormônios, né? E
tem um que a gente já conversou aqui sobre isso, que eu lembro que era que não tinha hormônios. Esse? Não, não. É o DIU de cobre. Pronto, aí seria a parte do DIU, né? Isso. Que aí, então, subcutâneo é só o Implanon que tem. Isso. Pronto, então... E a parte do DIU? O DIU, como é que ele é colocado? Pronto, a paciente ou acordada ou dormindo, depende do padrão do limiar de dor de cada uma, mas tem gente que coloca acordada e tem gente que coloca dormindo. Dormindo que você diz é com anestesia? Sedada. Sedada, não é anestesia geral. Não é anestesia. Não, é a sedação. É tipo aquela quando a gente vai fazer endoscopia. Exatamente. É boa, rapaz. Um soninho gostoso. É bom, rapaz. Às vezes eu tô, quando eu não consigo dormir direito, dormir aí dá saudade. Eu fico lembrando, rapaz, tivesse aqui uma anestesia daquela, porque você dorme, né? E tem gente que não gosta, tem gente que... A minha mãe, ela fica mal, ela não consegue, ela fica angustiada, mas eu não. Se entrega. Relaxa total. Pronto, é aquela medicação, sim. É um sedativo, não é anestesia geral. Certo. É a medicação que você faz um acesso na veia, como se fosse tomar um soro, sendo que nesse sorinho tem uma medicação que dá um sono. Eu sei, né? Bom. É transitório, um sono rápido, a pessoa não vai ficar dormindo o dia inteiro. Né? Tem gente que gostaria? Tem, mas não é. Você acorda em paz, tem gente que pergunta assim, posso continuar dormindo? Não. É a mesma medicação, né? Não é assim a medicação, é temporária. A gente fala assim, viu? O Michael Jackson, ele teve uns problemas por causa disso. Mas ele ficava nessa... É o Propofol o nome. Pronto, ele ficava nessa nele e ia um médico lá dar anestesia nele pra ele dormir. Isso. Aí ele morreu. Não vamos é porque é uma medicação que faz sono e bem-estar. E assim... Outra pauta também, o quanto a insônia é prevalente no nosso meio, né? Total. Que gera sofrimento, tudo isso. Sim. Então, algumas pessoas sofrem com insônia. Mas, enfim, a medicação é essa. Você tem um cochilo. É um cochilo. É um sono bom. Ou pode ser acordada. Se for acordada, a pessoa pode ter alguma cólica, que depende muito de cada uma. Tem gente que vai dizer que a cólica é leve, moderada, a intensa. Na versão acordada, pode ser feita anestesia no colo uterino. Você pode pegar anestésico, fazer no colo uterino, mas a pessoa sente. Sim. Entendeu? Faz a inserção no consultório, com o dispositivo dentro do útero, libera a paciente e ela segue sua vida. Então vamos lá, dentro do útero, mas não tem uma... Não é invasivo, ou é por via vaginal? É via vaginal. Passar aquele mesmo aparelho da prevenção, o espéculo, o paciente fica em posição ginecológica, passa o aparelho da prevenção, ela vai sentir a anestesia sendo colocada no colo uterino, né? Anestesia o colo uterino e ela vai sentir o DIU entrando. Ela não vê, porque enfim a posição ginecológica ela não consegue visualizar, mas ela sente o DIU entrando. E sente uma cólica no momento da inserção. Sim. A cólica pode ser leve, a intensa, dependendo da resposta do limiar de dor de cada uma. É bem variável mesmo. Tem pacientes que falam que dói muito leve, que não sente quase nada, que é super tranquilo. Tem pacientes que dizem que a cólica é intensa, insuportável. Depende muito do organismo. É realmente muito do limiar de dor. Essa é a versão acordada. Terminou, colocou, o paciente se levanta, se troca e está liberada para casa. Quanto tempo mais ou menos esse procedimento? 15 minutos. Ou pode ser feito dormindo. Eu não perguntei se no Implanon quanto tempo o Implanon? O Implanon é mais rápido, eu acho que não dá 3 minutos. Dá tempo pra pessoa dormir, né? A gente... Você não precisa nem aplicar nada, né? A gente tem muito tempo da consulta, da conversa, de tudo aquilo, claro, né? Mas o procedimento em si é muito rápido. Entendeu? Aí, então, pronto. Aí voltando pro DIU, aí colocou uns 15 minutinhos. 15 minutos, ou acordada, ou o tempo que ela vai estar dormindo para retornar, tá liberada para casa, né? Alguns ginecologistas pedem 2, 3 dias de repouso, é o que eu peço também. Um repouso relativo. Como seria esse repouso? Não fazer academia e nem ter atividade sexual. Certo. Restante da vida, normal. Né? Pode trabalhar, estudar, pode fazer sua vida normal. Então, na verdade, é um repouso bem relativo. É só não fazer sexo e pegar musculação. Peso. Né? Eu acho que é questão de muscular pegar peso. Tranquilo. E depois, o restante desses 2, 3 dias, vida normal. Vida normal. E esse dispositivo, sim, tem mais de um tipo. O dispositivo intrauterino tem aquele que é o DIU de cobre, que é o clássico sem hormônio. Não tem nada de hormônio. Parte boa dele,
ausência de hormônio, né? Então não tem efeito colateral hormonal. Não tem risco dela sentir dor de cabeça, enjoo, dor na mama. Ela não tem nenhum efeito colateral hormonal. Parte ruim, em algumas mulheres, ele pode aumentar o fluxo e pode aumentar a cólica, o DIU de cobre. Quem vai aumentar o fluxo, quem vai aumentar a cólica, não sabemos. A gente nunca sabe como o corpo vai responder exatamente, né? Mas aquela mulher que já tem muito fluxo, já tem muita cólica, você evita. Entendeu? No sem hormônio. Evita o DIU de cobre, que seria o sem hormônio. O DIU de cobre é o sem hormônio. É o sem hormônio, certo. Exatamente. Algumas mulheres vão aumentar o padrão de cólica e fluxo no início do uso, nos 6 primeiros meses, e depois vai voltando a ser o que era antes, uma cólica confortável, uma menstruação confortável, né? O padrão dela prévio. E algumas mulheres aumentam durante todo o tempo de uso. Sim. Ele tem duração de 10 anos. 10 anos. Até 10 anos. Óbvio, se ela quiser tirar antes, ela tira. Mas se ela quiser ficar todo o tempo de validade, são 10 anos. Aí dá tempo de formar, fazer mestrado, dá tempo... Fazer tudo, sempre promovida na empresa, fazer tudo. Então, para adolescente, é muito tranquilizador, né? Aquela adolescente que pensa, meu Deus, 15 anos, né? Então, ela tá a tempo de terminar os estudos, entrar na faculdade. É muito tranquilizador. São 10 anos. 10 anos. Então, assim, em termos de tempo, é melhor do que o Implanon, né? É o que tem maior durabilidade. Dos métodos, assim, dos métodos gerais, o que tem maior durabilidade, fora, claro, a laqueadura, né, que é definitivo, é o DIU de cobre. Precisa nem fazer laqueadura hoje. Porque se você tem esses métodos aí, e menos invasivos do que a laqueadura, porque a laqueadura é um procedimento. É um procedimento cirúrgico. Né? E aí, mas a diferença maior do DIU hormonal para o não hormonal seria só esses efeitos colaterais que o hormônio pode causar. O padrão de sangramento. Quem tem um sangramento anormal, vamos dizer assim. Isso. O principal é o padrão de sangramento. Porque o DIU de cobre ele pode aumentar fluxo, pode aumentar a cólica. E o DIU de hormônio, que é o DIU Mirena ou Cailina, são esses 2 tipos. Eles diminuem fluxo e diminuem cólica, igual o Implanon. Que era aquilo que eu tava falando. Sabe aqueles progesteronas que eu tava falando, de uso contínuo? É o hormônio. É o hormônio que vai ser uso contínuo e a maioria das mulheres não vai menstruar ou menstruar muito pouco, quase nada. A gente conversou aqui sobre sangramento uterino anormal e uma das indicações é os métodos contraceptivos, né? Isso. O Mirena é o padrão ouro para a maioria dos sangramentos uterinos anormais. Que aí ele diminui o fluxo bem ali, né? Isso. Diminui bastante o fluxo. Agora eu venho uma dúvida, assim, você falando, não precisa, tipo, pra pessoa não ovular, não tem que ter algum hormônio, não, assim, pra evitar isso, porque o DIU de cobre não tem hormônio. Isso. E como é que ele consegue fazer isso, né? Ele vai impedir a gravidez por outros mecanismos, não é a ovulação. A pessoa ovula, menstrua. Olha, eu tô estudado, né? Não, porque a gente vai tendo dúvida, mas porque se ele não... Para evitar ovular, você tem que ter alguma medicação. Exatamente. Ali, né? E se ele não tem essa medicação, esse hormônio, então como é que ele... Então ela ovula. Ela ovula. Como é que ela não engravida? Ele gera um padrão inflamatório local dentro do útero, o cobre, ele gera esse padrão inflamatório que ele destrói o espermatozoide. É outro mecanismo de ação, entendeu? Esse padrão inflamatório, o espermatozoide, ele para poder acender o útero e ir lá na trompa, porque ele encontra o óvulo na trompa. Ele passa por todo o útero e vai encontrar lá na trompa o óvulo. Para poder ele subir, ele precisa de um ambiente favorável. Aí ela deixa esse ambiente desfavorável. Exatamente. Para o espermatozoide. Aí ele não consegue alcançar o óvulo. Que é esse o objetivo. Muito espertinho esse cobre, né? Aí ele não é... E como é o porque o Implanon você falou que é como se fosse um grafite, né? E o DIU de cobre, como é mais ou menos o... Ele é um dispositivo mais ou menos desse tamanho, né? Que tem ao redor dele um cobre mesmo, pequena quantidade de cobre. Mas ele tem formato de quê? De um T. Ele parece um T. Ele parece um T. Eu devia ter trazido, eu tenho todos os mostruários. Olha aí, porque eu me liguei só no podcast, que era só falando. Eu não me liguei que a gente era filmado. Podia mostrar, é um Tzinho. É um Tzinho. Fininho também, tipo o Implanon, fininho. Fininho.
pequeno, ele cabe assim na palma da mão. Às vezes as pessoas pensam que é enorme. Não, ele é super pequenininho, cabe na palma da mão. Eu não sei se foi mentira isso, que a gente não pode acreditar. Hoje em dia não dá pra acreditar em nada que você vê na internet, né? Mas uma criança nascendo segurando o DIU. O DIU. Aquilo foi verdade? Ela tá entre aqueles 0,01% de chance de... Eu vou falar minha teoria, tá certo? Não sei qual é o caso, mas eu vou falar minha teoria. Você lembra dessa foto que circulou? Eu achei a criança segurando como se eu consigo. Eu nasço mesmo. Ou você coloca um DIU na mão da criança pra tirar foto. Né? Porque ninguém pega um comprimido, quebra e coloca na mão da criança. Mas se a gente for atrás, também tem algumas crianças do comprimido, tem algumas crianças da injeção. Claro, né? Sim. Então, você pode fazer essa brincadeirinha, pegar uma cartela e colocar na mãozinha da criança ela vai segurar. Então, essa seria uma teoria que eu tenho. Sim. E realmente existe uma taxa de falha. Todo e qualquer método tem taxa de falha. A gente tem que se apegar ao quê? Que a taxa de falha é muito raro. 99,9% de eficácia, pelo amor de Deus, cara. E o tanto de gente que está fazendo... na Mega Sena. Exatamente. E o tanto de gente está fazendo coisa interrompida achando que é melhor... Camisinha achando que é melhor. E você tem métodos mais seguros, né? Então, a gente tem que desmistificar isso. Do mesmo jeito, por exemplo, aquela história, queda de avião, né? A batida de carro tem todo dia. Todo dia bate carro. Sai no jornal? Não, porque não tem graça. Agora um avião que é raro cair... Derrapa na pista, aí ninguém morre. Passa uma semana rodando na TV. Entendeu? Por quê? Porque realmente a raridade impacta. E o ser humano, ele gosta de falar da desgraça. Né? Porque você chega com uma história impactante, gera assunto. Só você falou do avião, o Mariano Suassuna, ele falando que ele não gostava de avião, tinha muito medo, né? E aí o pessoal vivia convencendo ele, olha, o avião é mais seguro do que você andar de carro. Aí ele ia fazer uma viagem para Salvador e ia de carro. E aí uma pessoa falou, mas Ariana, rapaz, vai de avião que é mais rápido. E de carro não, mas é porque eu não gosto, eu tenho medo. Não, mas carro é mais perigoso. Você pode cair num buraco na estrada. Ele falou assim, pior é o avião que você anda e o buraco andando aqui com ele. É nessa linha, mas eu acho que essa questão do DIU, da criança segurando, eu acho que foi fake, porque não sei se ela tem acesso aonde fica o DIU ou tem. Tem. É mesmo? Então, a criança, sim, ela fica no mesmo local, mas ela não dá pra pegar o DIU. Na hora do parto, o DIU vai embora, entendeu? É o que eu imaginei. Sai junto com o sangramento. Ele fica mais na superfície ali, perto do útero, mais ou menos. O DIU vai ficar dentro do útero, né? Se tiver uma gestação, que é muito raro. Mas ela vai crescendo o útero, né? A criança vai crescendo e o DIU vai ficando no cantinho, bem no cantinho, né? Então, na hora do parto, esse DIU já saiu. Já foi, né? Aí alguém foi lá catar o DIU no lixo pra botar na mão da criança. Será? Não sei. Não sei. Mas eu acho mais interessante a teoria de que colocaram na mão, porque impacta a imagem, né? Impacta, mas é um método que resolve, né? Não tem... Assim, e de hoje são os melhores, né? Isso. São os melhores. E os efeitos colaterais você até já explanou um pouco aqui. No Implanon, porque no Implanon a gente não fala muito do efeito colateral. Seria a mesma coisa do DIU? Ou tem diferenças assim, de efeitos colaterais? Tem um pouco de diferença, né? O padrão de sangramento, que é esse padrão de sangramento mais frequente, ele é um pouco mais comum no Implanon, de você ter um sangramento mais próximo do outro do que no DIU hormonal. E também a queixa um pouco mais comum de acne, oleosidade, no Implanon. Quando a gente fala em números, é em torno de 15% a 20% das usuárias, ou seja, 1 a cada 10 mulheres, vão se queixar de mais espinha, pele mais oleosa, com o Implanon. E quando você compara com o DIU Mirena ou Kailina, esse número é em torno de 10%. É um pouquinho maior no Implanon. E no Implanon não tem Implanon de cobre, né? Não.
que não, Não temos. não libera os hormônios, né? Não temos. Só o DIU de cobre mesmo que fica ali sem liberar Graça. Em relação, até uma pergunta assim, tava falando aqui de valores, né? Surgiu essa curiosidade. É disponibilizado pelo SUS ou por plano de saúde, tanto o Implanon, porque o Planon hoje em dia é o sonho, né? Que eu me aprofundei mais em relação ao Implanon. E Ave Maria, é ótimo. Mas, assim, a questão da disponibilidade. É disponibilizado por plano, SUS e o DIU também, né? Para quem tiver curiosidade. O DIU, tanto o DIU de cobre como o DIU de hormônio, que o DIU de hormônio é mais caro mesmo, né? O valor dele, por ele ter essa liberação lenta, a indústria farmacêutica vende ele mais caro, realmente. Os dois têm disponibilidade por plano de saúde e pelo SUS. Pelo SUS também. Sendo que o DIU de hormônio no SUS geralmente tem critérios para inserção. Não é apenas para contracepção. Geralmente é contracepção em uma mulher que já tem sangramento uterino anormal. Contracepção em uma adolescente. Então, eles tentam restringir alguns grupos. Não quero mais engravidar, no SUS eu não consigo. Para uma forma de economizar, né? Porque senão ia... Porque senão todo mundo ia querer e assim, o sistema não conseguia suprir. Seria perfeito se conseguisse? Seria. Né? Sim. Se ele conseguisse suprir. Porque se você colocar na ponta do lápis... Eu ia dizer... A internação do parto sai mais caro do que você pagar o DIU. E eu não só a internação do parto, viu? Porque aí o parto é o que a maternidade vai ver. Mas o que uma criança gerada... O custo social. O custo social, né? Assim, um adolescente de 13, 14, 15 anos, que poderia ter o Implanon ali e não foi colocado. Aí ela engravida, né? O custo para a família ali, que normalmente a avó vai ficar cuidando. Exatamente. Então, assim, não vai ser uma gravidez desejada. Claro que vai ser criado tudo, mas o custo social, talvez, o impacto social vai ser maior do que você economizar ali com a longo prazo. Às vezes é uma adolescente que perde ano de colégio, não volta, não faz faculdade. Então é um adulto jovem que não foi para... O prejuízo social é maior. Que não foi para o trabalho. E tem toda uma questão por trás, mas infelizmente ainda não é a realidade. Não. Por isso que esses grupos são priorizados. Quando você, assim, nível SUS, eles são priorizados, né? Porque sabe que o custo social é maior. Isso, o DIU, tanto o de hormônio como o DIU de cobre são liberados plano e SUS. O Implanon, ele também tem disponibilidade no SUS, em alguns grupos específicos, adolescentes, alguns pacientes que usam alguns tipos de medicação que interferem com pílula, algumas coisas específicas. Então adolescente já é liberado no SUS. Então ótimo. Que é justamente esse grupo que tem que ser priorizado. Certo, então ótimo. Então, eu retiro o que disse, SUS. Eu falei não, mas é isso. Mas é porque os adolescentes, o SUS já libera, né? Libera. Então, ótimo, porque... assim, nos grandes centros, não é no posto, tem que ser encaminhado para os grandes centros, para os hospitais terciários. Maternidade Escola, HGF, Cessa Caus, são os grandes centros. Boa. Então é só procurar lá e o tempo de espera. Eu não sei dizer como é que está hoje a fila. Mas tem uma fila, Mas antes era mais fácil. Hoje está mais complicado. Hoje está mais complicado, porque cada vez mais gente tem querendo, né? E se demora também. Aí não, cadê você? Não vai vir? Não, já engravidou. Não deu tempo. Mas, então, o Implanon também tem. Também tem pro grupo de risco, que é o grupo de risco de quem vai ter uma gravidez não planejada, o grupo de risco de quem esquece a pílula. Adolescente, você não dá um antibiótico 7 dias para o adolescente, ele não toma. Né? Ele não tem essa responsabilidade. Sim. Né? Então, esses seriam grupos de risco também. E no sistema privado, né, no particular, os planos de saúde cobrem os dois, apenas para contracepção pura. Ele é bem definido isso, e o Implanon não tem cobertura pelo rol da ANS. O Implanon não tem cobertura em plano de saúde. Por plano de saúde. Olha aí, então é particular mesmo, tem que pagar para uma média de valores. Existe, é difícil dizer. Porque não dá para... Cada um tem a sua... Cada profissional vai ter sua particularidade. Sua particularidade, né? Então, mas tem no SUS, o plano de saúde vai cobrindo ali, menos o Implanon, né? Então tá acessível, assim, para as pessoas. E é como eu falo, assim, para as pacientes, né? Algumas pacientes tomam pílulas, vamos supor, uma pílula hoje mais cara, 60, 70 reais. O que ela junta de pílula mensal, sai mais barato colocar o Implanon. É mesmo? Se você pensar que dura 3 anos... Se você pegar ali
são 12 meses, né? Botar R$50, uma média aí de uma caixa, são R$600 por ano, né? Então, se você multiplicar isso aí por 10 anos que o DIU faz efeito, né? O DIU nem se fala. 10 anos. 10 anos, né? Então, R$6.000. Mas o DIU, o plano de saúde cobre. Cobre, né? Cobre. O Implanon que não cobre. Tá ótimo. Então, estão bem mais acessíveis esses métodos. Eu imagino, porque como está mais popular, as pessoas procurando mais, fabrica mais, né? Aquela questão de oferta, procura, dessas coisas. Então os profissionais estão procurando mais, né? Então a própria indústria vai tendo que popularizar aí para poder dar. Quanto mais vende, né? Inclusive tem até uma marca nova fabricando o DIU de cobre. Olha aí. Antes a gente tinha praticamente só 2 marcas. Do ano passado para cá chegou outra empresa fabricando também. Porque tem um interesse. Tem interesse, tem procura, né? E vai aumentar, pode ter certeza. Vai aumentar, vai ficar bem popular. Vai ser como hoje antigamente, eu acredito isso. Antigamente, para você comprar uma pílula anticoncepcional, tinha um tabu, né? Era mais complicado. Depois da década de 60, quando inventaram, eu acredito que antigamente nem todas as mulheres tinham acesso à pílula anticoncepcional. Hoje, todo mundo tem acesso à pílula anticoncepcional se eu comprar ele na farmácia, né? Isso. Então, acho que vai chegar um tempo que esses métodos eles vão estar bem popularizados. Aí quando fica popular, as pessoas entendem, quando não é mais tabu, né? Quando as pessoas não têm mais esse medo, as coisas caminham. Aproveitando, cheio de dúvidas aqui. Em relação à pílula, uma grande questão que as pessoas têm é se pode emendar uma cartela na outra, se tem problema. Foi até explicado que em relação ao sagramento, ele não, assim, serve, não precisa, né, dele, mas tem problema emendar? Não tem problema. O que você pode ter é algum sangramento não previsível, algum sangramento não esperado. Né? Por ter emendado a pílula, igual aquelas pílulas que já são naturalmente emendadas, você pode ter um sangramento ocasional não esperado. Nos próprios de duração, né? Isso, mas não é grave, não traz problema, não traz nenhuma doença. Que não é o óvulo, né? Que não é o óvulo, entendeu? Então você pode sim emendar a pílula. Tem paciente que, por exemplo, vai ter uma viagem, uma praia, um réveillon, um aniversário, não quer menstruar, ela pode emendar a pílula? Pode. Não tem nenhum estresse. Toma ali e depois volta como era. Ou toma contínuo se quiser. Se ficar bem adaptada, ela pode tomar contínuo. Sabendo que pode ter um sangramento irregular. E havendo sangramento irregular, se não for muito, se for uma coisa discreta, ela entra naquele grande grupo que toma métodos de uso contínuo, que vão ter alguns sangramentos de vez em quando, e não é nada, que ela vai ser assim, eu prefiro sangrar uma vez a cada 6 meses, um período às vezes aleatório, às vezes você não programa exatamente quando vem, mas que é muito raro. E tudo bem, entendeu? Sim. E compensa. Perfeito, sim. Perfeito. Pois, doutora Nadiege, a gente já está se caminhando para o final. Né? Uma última pergunta. Tem pergunta ainda? Rapidinho, temos tantas opções, né, para as mulheres, hoje hormonal, não hormonal, e em relação aos métodos, se tem algum método contraceptivo para homem. Não, é só a vasectomia e pronto. Infelizmente, ainda sim. Interrompido, né? Nem conta isso aí. Não conta, não é método. É método. Infelizmente, sim. A indústria farmacêutica também já está pesquisando, né, o anticoncepcional masculino. Existem grandes questionamentos em relação a isso, até que ponto as mulheres podem confiar ou não no uso dos parceiros. Mas é verdade. Porque, né? Porque é verdade, porque quando engravida, a gente sabe mulher, que o custo social vem muito mais para a mulher, né? Então, mas existe essa pesquisa. Se vai chegar no mercado, se vai ser realmente utilizado, ser nos próximos capítulos. Porque aí vai na linha da confiança, né? Assim, você, será que tá tomando mesmo, né? E aí, se não tiver tomando... Vocês têm que chamar aqui um urologista para falar de vasectomia, viu? Vasectomia. Para tirar o mito também da vasectomia. Vasectomia é um procedimento seguro, não deixa impotência, entendeu? Mas cirurgia, né? Cirurgia, a pessoa fica com medo, né? Socorro, ele tá dizendo assim, socorro, trago não. Vamos trazer aqui, para desmistificar, sempre tem que desmistificar, tá certo. E só para finalizar também, a gente falou todos os métodos, pílula dia seguinte não é água, tá certo? Então... Eu ia perguntar, eu ia perguntar isso, porque também, mas é eficaz, né?
Nem sempre. Não, ela não tem a alta eficácia que as pessoas pensam que tem. A pílula do dia seguinte, o mecanismo de ação dela qual é? É atrasar a ovulação. Você toma a pílula e o objetivo é que ela empurre a ovulação para frente. Se você já ovulou, ela perde a eficácia. Entendeu? Então ela não traz aquela segurança 100% quando as pessoas imaginam. Você pode sim ter uma gravidez não planejada. Então ela é para emergência. Olha que interessante. Ela é para emergência mesmo. Furou a camisinha, rasgou, rompeu, teve algum problema, uma relação não concedida, né? Então, emergência, tome. Ao mesmo tempo, a gente tem que desmistificar efeitos colaterais graves. A pílula não faz AVC, a pílula do dia seguinte, né? Sim. Não traz AVC, trombose, a pessoa não vai ter efeito colateral grave, não vai morrer de jeito nenhum da pílula do dia seguinte. Tem que ser desmistificado isso. Porque algumas pessoas têm uma relação que poderia ter usado algo de emergência, mas com medo. Com medo, tem mais medo da pílula e tem uma gravidez não planejada. São as duas coisas que têm que ser desmistificadas. Como você falou, não é para tomar como água, né? Não é método, né? Então, se você está precisando da pílula do dia seguinte com frequência... Todos os dias. Não é método. Você está insegura. Você pode ter uma gravidez não planejada. Mas, ao mesmo tempo, é uma medicação que é segura para o corpo humano. Então, não é uma medicação que vai trazer risco grave, entendeu? Não vai ter uma complicação, AVC, uma trombose, tá? Pílula. Ter esse equilíbrio. Se precisar, tome. Mas não é método seguro. Ela é uma emergência, pronto. Essa é a palavra. Né? É emergência, é exceção. É para ser exceção. É exceção. O que é exceção não pode virar regra, né? Então, simples assim. Pois, doutora Nadiedna, vamos finalizando aqui. Vou deixar o seu Instagram, Renata, por gentileza, diga aí. Se ela vai treinando. Treinando aqui. Nadiedda.ginecologista. Pronto. Então tem Nadiedda.ginecologista. Isso. Perfeito, doutora. Doutora Nadiedda, muito obrigado, viu? Tá bom, obrigada pelo convite. Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que esses dias são bem corridos, né? Você conseguiu um tempinho para conversar com a gente, mas é bom a gente esclarecer aqui. Sempre eu aprendo coisas novas aqui nessas conversas. Tony, ele também dizendo que aprende, que a gente vai aprendendo. E o objetivo é levar para a população. Com certeza. Quem nos acompanhou também tenha esclarecido aí as dúvidas. E tá aí, você quer um método contraceptivo seguro, existem vários hoje tranquilos, né? Fácil acesso, não é uma coisa complicada de colocar, né? E resolve. Né? Exatamente. 99,9%. Né? É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que engravidar com esses métodos, né, doutor? Exatamente. Para você que nos acompanhou, muito obrigado também. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go, é um podcast oferecido pela Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.